Graça e paz a todos vocês. Bom estarmos juntos para mais um momento muito especial, onde ministraremos a palavra do Senhor. E quero hoje trazer uma palavra muito oportuna para os momentos em que vivemos, momentos atuais. Nosso tema é oração como estilo de vida. Eu quero ler um texto que está em Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, o Senhor Jesus está nos dando algumas dicas muito importantes em relação à vida de oração. Este tema nosso é tão importante. A oração para a vida de um cristão tem que ser um estilo de vida. Nós não podemos orar quando os momentos estão difíceis ou quando as coisas estão apertadas. Precisamos ter um estilo diário, natural de oração, porque é a oração que nos aproxima de Deus, é a oração que nos faz ter relacionamento com Deus, é através da oração que nós temos intimidade com o Senhor. E isso tem que ser uma coisa frequente na vida de um cristão. Ele precisa se relacionar com o Senhor. E Jesus está orientando aqui: quando fores orar, entra no teu quarto. Ele não está dizendo assim, se você quiser orar, ou se você for orar, não. Ele está colocando claramente, mostrando a necessidade diária de oração. E ele mostra uma maneira prática, nos isolarmos. Precisamos, no nosso momento de oração, entrar no quarto. É claro que não é o sentido literal. Entrar em um local onde teremos liberdade com o Senhor, onde teremos tranquilidade e certeza que ninguém vai nos interromper, que ninguém vai nos atrapalhar. Então entra no teu quarto e fecha a porta. Este fechar a porta é muito importante para interromper todas as ligações exteriores, de todas as preocupações, de tudo aquilo que pode afligir ou de alguma forma interromper ou atrapalhar a nossa vida de oração. Fecha a porta e ali você vai buscar o Pai em secreto, e Ele em secreto, Ele vai recompensar. Que texto poderoso, que texto lindo. A Bíblia Sagrada nos ensina também que Daniel, o profeta Daniel, era um homem que tinha a oração como estilo de vida. Daniel era um homem muito sábio. Daniel era um homem muito usado nas mãos de Deus, mas não era por acaso. Ele tinha profunda intimidade com o Senhor. A Bíblia diz em Daniel 6,10, diz assim que quando Daniel soube que o decreto do rei havia sido publicado, ele foi para casa e entrou no seu quarto, no andar de cima, diz a Bíblia, e ali pelas janelas abertas em direção a Jerusalém, 3 vezes ao dia orava. E o texto de Daniel 6,10 fala: ele agradecia a Deus como costumava fazer. Ele orava 3 vezes ao dia e isto era um costume dele, constante.
era algo natural na vida de Daniel. Assim como precisa ser, a oração tem que ser algo muito natural na nossa vida. Precisamos ter o nosso tempo diário com Deus. Daniel tinha 3 horários no dia em que ele orava. Mas não era aquela oração de 1 minuto, de 3 minutos. Era um tempo a sós com Deus. Era um tempo de intimidade com Deus que ele tinha. Ele se preocupava em abrir a janela e em direção a Jerusalém, que era um direcionamento dele para visualizar e sentir a presença de Deus. Ali ele orava. E Daniel 9:3, no capítulo 9, versículo 3, fala: por isso me voltei para o Senhor Deus, em orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Olha a declaração de Daniel. Nessa ocasião, do capítulo 9 de Daniel, ele estava enfrentando um momento muito difícil na vida dele. Ele já tinha o seu estilo de oração, mas agora ele perseverava em jejum e oração, intercedendo pela nação. Ele estava ali como alguém na brecha para interceder, e algo tremendo, algo sobrenatural aconteceu por causa daquela oração de Daniel. Deus ouviu a oração dele, o milagre aconteceu porque Daniel tinha profunda intimidade com o Senhor. Mas é importante na nossa vida de oração que a gente observe 2 princípios muito importantes, eu digo que são fundamentais para uma oração eficaz, para uma oração que produz resultados. Nós vimos nessa primeira parte da nossa palavra que a nossa oração tem que ser como um estilo de vida. Nós não podemos orar de vez em quando, precisamos ter uma vida diária de oração. Mas quero apresentar 2 princípios importantes para que Deus possa atender as nossas orações. O primeiro é orar com fé. Como é importante isso! A nossa oração tem que revelar fé. E o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam. Nós não podemos orar de qualquer jeito. Eu estou orando aqui, aí a nossa oração pode virar uma reza, porque há uma diferença entre reza e oração. A reza é simplesmente quando você expressa palavras sem uma determinação clara. Você simplesmente está cumprindo ali uma obrigação religiosa. Mas quando nós oramos com fé, nós estamos visualizando a bênção que nós estamos esperando. Por isso Hebreus 11:1 fala: a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Convicção, eu gosto muito dessa palavra. Precisamos ter convicção naquilo que nós estamos orando, apresentando a Deus. E em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos determinar nossa vida de oração com muita fé. Talvez você diga: mas eu não tenho muita fé. Eu sou muito desanimado, muito incrédulo, às vezes eu não acredito na oração que estou fazendo. Aí eu tenho uma dica importante para você. A Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Somente através do alimento da palavra de Deus é que nós vamos fortalecer a nossa fé, para que ao orar possamos revelar esta fé e alcançar grandes bênçãos, propósitos maravilhosos em nossas vidas. E o segundo
O segundo ponto que eu quero destacar aqui, para que a nossa oração tenha uma eficácia, é orar em obediência. A oração em obediência, ela simplesmente tem um resultado profundo e extraordinário na nossa vida. A oração em obediência é quando você visualiza aquilo que realmente você está esperando e quando você também está crendo, confiando no poder e na graça de Deus. Mas não basta confiar, é necessário estar com a vida no altar. Eu preciso, quando eu estiver orando, ter a certeza que os meus pecados foram perdoados. Há vários textos na Bíblia que diz que quando nós oramos em pecado, a nossa oração ela não vai produzir efeito. Deus não vai ter prazer em nos abençoar quando a nossa oração estiver envolvida na situação de pecados. Em João 9,31, a Bíblia fala assim, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Olha que interessante. João 9,31 está dizendo que Deus não atende a pecadores, ou seja, não significa claro, todos nós somos pecadores, mas existe aqueles que são escravos do pecado, têm prazer no pecado. A estes Deus não tem prazer em atender, mas quem teme, quem anda na obediência, sim, Deus tem prazer em abençoar. E a Bíblia diz também, em Provérbios 28:13, olha o que fala: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Enquanto eu estou encobrindo as minhas transgressões, os meus pecados, eu não vou ter favor de Deus. Talvez você diga assim, mas encobrir, esconder o pecado de Deus? Não, ninguém esconde o pecado de Deus. Deus, ele é soberano, ele é onisciente. Então ninguém consegue esconder nada de Deus. A gente esconde das nossas autoridades, de pessoas, falhamos com pessoas e assim nós precisamos ter essa capacidade de reconhecer os nossos erros. Por exemplo, você errou com alguém, você feriu alguém, você machucou alguém. Não basta você orar a Deus e pedir perdão para Deus, você tem que chegar para a pessoa ofendida e pedir perdão para ela, para que então Deus possa te perdoar. É interessante como há uma relação muito interessante neste contexto, porque se você não consegue perdoar o seu próximo ou pedir perdão para o seu próximo, Deus também não vai te perdoar. E quando Deus nos perdoa, quando temos a certeza do perdão dos nossos pecados, aí sim há uma paz no nosso coração, há uma tranquilidade em nos relacionarmos com Deus, em sentirmos a presença do Senhor, a certeza que Deus vai ouvir a nossa oração. Eu quero, por último aqui, citar um texto ainda, Isaías 59, 1 e 2, fala que as mãos de Deus não estão encolhidas, nem os seus ouvidos estão tampados, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que Deus não pode nos ouvir. Enquanto o pecado estiver, haverá uma barreira, algo que vai impedir a manifestação do milagre de Deus na nossa vida. Então, meus queridos, é fundamental que abramos o nosso coração, confessemos a Ele as nossas faltas,
todos os momentos em que nos achegarmos diante dele, e desta forma ele terá prazer em nos abençoar. Jesus, quando estava com os discípulos lá no Getsemane, logo antes do aprisionamento dele para a morte, ele, reunido com os discípulos, chamou os discípulos para orar com ele. E os discípulos dormiram. E ele chegou para eles acordando e disse: nem uma hora pudestes vigiar comigo, nem uma hora. Eu acredito, meus amados, que se nós não pudermos separar pelo menos uma hora para estarmos com Deus diariamente, nós não somos cristãos que merecemos a graça e a misericórdia de Deus. Deus nos dá 24 horas para que possamos separar pelo menos uma horinha para estarmos ali a sós com Deus, buscar ao Senhor, buscar a sua palavra, alimentar espiritualmente e crescer na nossa vida espiritual. Tenha a oração como um estilo de vida. Não se esqueça disso. Quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ali fale com Deus e Ele vai te recompensar. Que Deus abençoe você e até a próxima, em nome de Jesus.